eu venho falando para vocês que a esquerda ela tá se acovardando. Reparem, 10 anos atrás, praticamente não existia essa guerra ideológica que a gente tem hoje. A extrema direita, muito baseada nas ideias do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, ele leu Antônio Gramsci, distorceu tudo que ele leu. Gramsci que nem é a principal referência marxista, né? Enfim. Então, o Olavo de Carvalho leu Antônio Gramsci e aí ele chegou na conclusão de que supostamente os marxistas teriam um grande plano de dominação da sociedade através da cultura, da ideologia, das escolas e das universidades e das grandes mídias, porque eles teriam desistido de fazer a revolução armada e agora queriam fazer a revolução, a guerra ideológica e cultural. Isso não é verdade, né? Nunca se abandonou a ideia de fazer uma revolução, mas, sem dúvidas, a disputa ideológica é extremamente importante. Mas é isso, né? O Olavo de Carvalho, ele inventou essa loucura e aí ele criou discípulos, né? Os discípulos dele aprenderam isso com ele e foram fazer a guerra ideológica. E isso vem principalmente de 2014, 15, 16, né? Vai começando ali e isso vai explodir a partir de 2018, né? Na eleição do Bolsonaro e durante o governo Bolsonaro. Então, tudo aquilo que a gente viu em 2018, a mamadeira de piroca, o banheiro unissex, não sei o que, vai fechar a igreja. Então, tudo isso é guerra ideológica, gente. Não pensem que eles são idiotas, que eles são burros, que eles são loucos. Pelo contrário, eles são muito espertos. Inclusive, reparem, né? Eles foram ler o inimigo para tentar aprender a tática do inimigo, supostamente, né? Eu digo, né? Foram ler o marxista para tentar descobrir qual era a tática de dominação do marxista e aplicar essa mesma tática, mas nem era exatamente isso que o Gramsci estava falando. Então, eles vêm fazendo essa guerra ideológica. Quer dizer, antes disso, não tinha esse senso comum de extrema-direita na nossa sociedade. Ele foi construído por anos ali da extrema-direita, se esforçando para construir isso. O próprio senso comum conservador, que aí sim já é mais antigo, foi construído também, tá ligado? Então a ideia de que, falei mais cedo da questão da polícia, né? Porque a polícia matou é despreparo. Isso é um senso comum construído pelas grandes mídias. Então a gente tá aí há décadas assistindo Brasil Urgente, Cidade Alerta, Alerta Nacional, Alô Juca, Balanço Geral, Polícia 24 Horas, há décadas ouvindo que a polícia existe para fazer segurança. Mais policiamento, mais segurança. Se a polícia matou é porque era bandido, se a polícia prendeu é porque era bandido, e bandido tem que se fuder, e bandido tem que morrer, e tem que ter redução da maioridade penal, e tem que ter pena de morte, tem que ter prisão perpétua. Se o policial matou uma pessoa inocente, isso é um desvio de conduta, isso é um caso isolado, isso é uma exceção. Essas ideias estão sendo marteladas na cabeça da população há décadas. É óbvio que a imensa maioria vai pensar desse jeito. É óbvio que a imensa maioria vai ser LGBT-fóbico. Com essas coisas, enfim, ideias LGBT-fóbicas também sendo marteladas durante muito tempo pelas grandes mídias, que hoje, né, a maioria delas parou, mas não todas, né? O Ratinho lá falando para milhões de pessoas, gente, Erika Hilton é um homem, isso aí... Como que a população não vai pensar dessa forma? Ela está sendo induzida pelas grandes mídias. Enfim, quero dizer que o senso comum, ele não é natural, ele é construído, e se ele é construído, ele pode ser desconstruído. E outros sensos comuns podem ser construídos também. Então, de 10 anos para cá, como eu falei, a extrema-direita ela dominou o debate ideológico do país. A população hoje ela é mais conservadora do que ela era 10 anos atrás e 20 anos atrás, muito mais. A extrema-direita dominou o debate ideológico, político, ideológico, cultural. Dito isso, o que a esquerda liberal tem feito? Se adaptado a esse novo senso comum que foi construído. Então, se a esquerda passou décadas defendendo os direitos humanos, dizendo que o sistema prisional brasileiro é racista, que existe um projeto de encarceramento em massa e genocídio da juventude negra, a gente passou décadas falando isso, agora a maioria tá saindo fora, pulando fora isso. Agora não dá mais pra falar essas ideias, não dá pra defender mais isso, porque o povo é conservador, porque o povo quer mais polícia, porque o povo quer que o bandido morra, então vamos pular fora desse barco e vamos pro barco da extrema-direita. É isso que a gente tá vendo, gente. E aí, eu já tava cantando essa bola em 2023, agora o bagulho tá 1000 vezes pior. Em 2023 eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Populismo Penal, entre aspas, de esquerda. E o bagulho piorou muito de lá pra cá. Naquele vídeo eu foquei principalmente no governo Jerônimo da Bahia, no governo Rui Costa também da Bahia, em algumas políticas do governo Lula e do Flávio Dino. Foquei mais nisso. Mas de lá pra cá a gente viu o Fabiano Contarato querendo reduzir a maioridade penal, senador petista. A gente viu o governador de Ceará piorando tudo que, enfim, seguindo num caminho ainda pior do que o do Jerônimo. Quaquá, vice-presidente nacional do PT. Eduardo Paes, candidato do PT no Rio, falando fazer chacina com 200 mortos. E o bagulho tá piorando e muito. A esquerda liberal é isso. Ela se rebaixou lá embaixo no senso comum de extrema-direita que foi construído e falou, vamos agir aqui dentro desse senso comum de extrema-direita que foi construído. E é isso. E aí, isso tá valendo pra questão LGBT também. Estão soltando a mão da comunidade LGBT. Estão falando que a Erika Hilton se eleger a presidente da Comissão da Mulher Front de Serviço e munição da extrema-direita. Isso é covardia, tá, gente? Isso é covardia. A extrema-direita, ela tinha uma pauta. A esquerda tinha outra pauta. A pauta da extrema-direita ganhou mais força. O que a esquerda vai fazer? Tirar a sua pauta do jogo e adotar a pauta da extrema-direita ou continuar batendo pra tentar superar essa porra e ganhar o debate, mano? Covardia, como eu digo, é que é muito mais fácil você falar, porra, vou me render ao que já tá ganhando e vou jogar junto com ele. É isso, vou junto com quem tá ganhando. Eu não sou assim, e a esquerda radical em geral não é assim. A gente vai continuar colocando as nossas pautas e defendendo o que a gente sempre defendeu. Qualquer coisa pode ser explicada para a população. Não tem essa de, não dá para explicar isso, não dá para explicar aquilo, porque o povo é conservador, reacionário, blá. Não é assim. Dá para conversar e explicar qualquer coisa. Não significa que as pessoas vão concordar com você de cara ou concordar 100%, mas é possível.